Eu queria contar pra vocês que eu confesso que eu não esperava, tá? Eu ainda tô curiosa com o rumo que isso vai tomar, mas eu achei interessante ter acontecido assim, desse jeito, porque eu acho que se encaixa com o subtexto da Rhaenyra, que existe esse subtexto dela ter algum interesse em mulheres no livro, tá? No Fogo e Sangue falam sobre como ela era muito, assim, muito próxima da Laena Velaryon. Eles costumam falar, assim, de gente que se pega, tá? De que sempre, tem as favoritas, tem não sei o quê. Aí fala que a Rhaenyra, ela era afeiçoada e mais que afeiçoada a Laena Velaryon. Então, existem algumas interpretações em relação ao livro de que existia um envolvimento maior ali entre a Rhaenyra, a Laena e talvez o Daemon junto, que talvez, possivelmente, não estou dizendo que seja isso, mas existe essa interpretação de que eles seriam talvez até como um trisal, porque a Rhaenyra passava bastante tempo ali com eles, sabe? E tanto que, pra mim, isso faz muito sentido quando a gente pensa, né, que logo que a Laena morreu, né, eles se casaram, né, um pouquinho depois que a Laena morreu, eles se casaram. O Laenor foi despachado, coitado, e aí a Rhaenyra e o Daemon se casaram. Então, eu acho que eles já conviviam ali muito antes, né. Mas, então assim, existe sim, já há muito tempo no fandom do George R. R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, muita gente que acreditava sim que a Rhaenyra era uma personagem bissexual, pelo menos, tá? Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa do nada a Rhaenyra ter interesse em mulheres. Inclusive, na própria série, existe uma tensão muito grande entre a Rhaenyra e a Alicent, que assim, existe o chip, não tô dizendo, o chip é certo, o chip é errado, mas assim, na série, que elas foram colocadas com a mesma idade, eu acho que sim, existe uma tensão sexual muito grande entre as duas, uma coisa assim, meio ex que tem ressentimento da outra. Saúde! Uma coisa meio ex com ressentimento da outra, uma ficar assim, sabe, meio com um ciúme da outra, não sei. Pode ser outra, assim, você pode ter outra interpretação. Eu não acho necessariamente que seja a única interpretação possível, mas eu acho que sim, existe uma tensão quase que romântica ali entre as personagens que azedou em algum momento e por isso elas se odeiam, sabe? Pra mim existe muito isso. E eu acho que isso é uma interpretação que é bem frequente no fandom, é bem frequente nas redes sociais, tá? E não quer dizer que essas personagens, especificamente, a Rhaenyra e a Alicent, tenham interesse na série em relação a outra. Existe essa tensão, que pode nem ser uma coisa consciente delas, tá? Mas eu acho interessante porque aí apareceu esse negócio da Rhaenyra com a Mysaria. E diz que a cena mesmo não estava escrita, tá? Parece que foi uma sugestão de Emma Darcy, que é a pessoa que interpreta a Rhaenyra, que parece que teve esse momento ali do abraço e já existiu uma tensão, e aí Emma foi lá e sugeriu, e eles gostaram e colocaram esse momento do beijo. Então talvez isso não seja uma coisa que vai repercutir, não quer dizer que as personagens vão se tornar um casal, mas pode ter sido uma coisa ali do momento, sabe? Que são duas pessoas que estavam ali sofrendo, né, que estavam com as suas inseguranças e estão se sentindo sozinhas, de certa forma, né? Eu sinto que a Rhaenyra está se sentindo muito sozinha e eu acho que a Mysaria talvez sempre tenha se sentido sozinha. E nesse momento ela expôs muito uma vulnerabilidade ali para a Rhaenyra, ela falou de uma situação extremamente traumática e eu acho que ela sentiu que confiava na Rhaenyra a ponto de poder contar isso, e a Rhaenyra, eu acho que se sentiu honrada, né, e assim, nossa, ela confia em mim, eu deveria confiar nela também, e por isso uma se tornou vulnerável ali para outra, e elas se abraçaram, mas ao mesmo tempo tem essa tensão ali entre elas, que eu confesso que eu sentia meio da Mysaria com todo mundo. Pra mim, ela sempre tem uma tensão com todo mundo. Então, com a Rhaenyra eu não senti nenhuma diferença. Pra mim, ela tá seduzindo todas as pessoas que estão na frente dela, sabe? O Eric foi falar com ela tem um olhar sedutor. O Daemon foi falar com ela, mesmo ela tendo raiva dele, olhar sedutor. Pra mim, ela sempre tem olhar sedutor com todo mundo. Então, existia também com a Rhaenyra, mas não me chamou a atenção porque era com todo mundo, sabe? O olhar 43, sabe? Da Mysaria. E, assim, eu acho que, dito isso, tá? Então eu gostei, foi legal, mas tem umas coisas interessantes em relação ao livro aqui, tá? Porque no livro, a Mysaria, ela vai de amante e aliada do Daemon para, em algum momento, uma das principais fontes de informação da Rhaenyra. Ela vira meio que uma pessoa que a Rhaenyra confia muito, até, na minha opinião, às vezes até demais. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser interessante para o futuro, tá?
Na live passada, eu tinha falado sobre a forma que a Missária estava olhando o conselho da Rhaenyra lá de cima, que ela estava observando ali de uma forma meio creepy, que era meio suspeita. E ela coloca nessa coisa de, ai, Rhaenyra, eu acredito em você, essa espada fica boa em você, eu acho que você foi feita para ser rainha, você é a única que me vê como uma igual, você é a única que se importa com o povo comum. E a Rhaenyra fala, né, como que eu vou reinar se até meu filho duvida? E a Missária, não, mas você tem a mim, sabe? Então, assim, eu sou a única que te apoia. E, assim, claro que isso pode ser, né, o flerte, então a Missária tá tentando ali, né, dar aquela flertada bonitinha com a Rhaenyra, mas também pode ser uma coisa pra dar uma manipulada na Rhaenyra, sabe? Eu acho isso possível, até porque, pra mim, o paralelo dessa cena é o Larys falando com o Aegon. Os dois estão contando histórias extremamente pessoais, extremamente vulneráveis sobre a vida deles, né? Então a Missária conta essa história sobre como ela passou por essa situação terrível com o pai dela, que eu nem sei se eu posso narrar aqui no vídeo, mas é uma situação extremamente traumática e ela conta sobre esse trauma para Rhaenyra, ela se expõe para Rhaenyra e depois emenda essa conversa com eu acredito em você, você tem que ser rainha, né? E o Larys, ele conta essa história extremamente pessoal dele, extremamente sobre a vivência dele, como a pessoa que ele é em Westeros e como as pessoas lidam com ele. E aí ele, Aegon, você corre perigo, posso te ajudar. Então, assim, pra mim é um paralelo muito grande dessas duas cenas. Só que a Missária, ela tem, além disso, essa coisa da sedução. Então, pra mim, pode ser que isso seja, sim, uma parte de manipulação da Rhaenyra. Mas eu não acho que a manipulação necessariamente seja uma coisa ruim, tá? Por quê? Porque a Missária já tinha falado, e ela falou isso com todas as letras, desde que ela apareceu ali em Pedra do Dragão, que ela fez o que ela precisava fazer para sobreviver. Ela sempre seguiu o caminho que ela precisava para sobreviver. Então, ela lidou com o Hightower, ela lidou com não sei quem, ela sempre foi transacional, sabe? E agora, com a Rhaenyra, talvez ela tenha percebido que a maior chance de sobreviver, e de sobreviver no caso de conseguir se manter em segurança e ter certo respeito, certo poder, seja ela conseguindo a confiança da Rhaenyra. E essa confiança também pode ser dando aquela coisa de dizer o que a Rhaenyra quer ouvir. E eu acho que nesse momento ela fala as coisas que a Rhaenyra quer ouvir. Pode ser que ela acredite nessas coisas, tá? Eu não tô dizendo que ela tá mentindo, que ela tá falando só pra agradar. Mas eu acho que existe esse efeito também de ser a palavra que a Rhaenyra quer ouvir. E nesse momento que elas estão lá, né, se abraçando e tal, a gente vê que a Missária que começa, depois que ele vira a câmera, a Missária que tá ali no pescoço da Rhaenyra, então ela meio que já começou a meio que beijar a Rhaenyra antes delas se beijarem pra valer, pelo que eu entendi da cena. Então, falando que finalmente história de gay trambiqueira. Exato, eu acho que é muito... E precisa mesmo, sabe? Eu acho que é legal a gente ver... qualquer relacionamento, sabe, entre personagens, eu acho que é muito interessante a gente ver pelo que os personagens são, e não só porque, agora é um romance LGBT, então elas são, né, o casal perfeito, vai ser Heartstopper. Gente, não, eu amo Heartstopper, mas a gente não tá nesse momento, a gente tá falando de uma série em que as pessoas manipulam umas às outras. O próprio Daemon, quando se envolveu com a Rhaenyra nas primeiras vezes ali, era claramente uma manipulação que ele fez com a Rhaenyra pra atingir o Viserys, né? Existiu o desejo? Não acho que não existiu o desejo. Com certeza ele estava ali. Mas existia um plano todo por trás. E eu acho que nesse episódio, por mais que a Missária possa ter um interesse na Rhaenyra assim, eu acho que ela também tem a própria agenda, ela também tem o próprio plano de poder dela. E eu acho que a Rhaenyra confiar nela e elas se tornarem talvez amantes, ou pelo menos existir essa afinidade sexual delas, isso é uma vantagem para a Missária, sabe? Pode ser que isso seja uma coisa que parte de um desejo real dela, mas também pode ser simplesmente ela vendo uma oportunidade ali de sobreviver e de se dar bem na vida dela, certo? Não sei o que vocês acham disso, não sei se é uma opinião muito polêmica, mas eu acho que isso pode acontecer, tá? Tem uma coisa que eu acho interessante de falar, que quando a Missária fala, né, de toda a situação terrível que ela passou com o pai dela, de como ela foi agredida e atacada e abusada e todas as palavras terríveis relacionadas a isso, ela fala que ela não pode mais ter filhos, né? Que ela tem uma cicatriz também em outra parte.
E isso, pra mim, só deixa mais cruel aquela piada não, né? A pegadinha que o Daemon fez lá no segundo episódio da primeira temporada. Quando ele fala, ai, a minha namorada Misária está grávida, eu vou pegar o ovo de dragão pro bebê. E a gente vê a reação da Misária nesse momento, e eu acho que dá pra entender ainda mais por que ela ficou tão revoltada com o Daemon naquele momento. Talvez ela nem tivesse contado pra ele da situação. Do trauma dela e tudo, porque não sei se ela chegou a confiar no Daemon a esse ponto, mas mesmo se ela não tiver contado, foi de péssimo gosto que ele fez, e ainda vendo nesse contexto dela ter passado por essa situação e ela não poder ter filhos por uma situação tão traumática como essa, só deixa pior o que o Daemon fez com ela, né? Terrível. Tô falando Misária chegada no cabelo prateado, sim. O tipo da Misária, realeza Targaryen, é isso. Mas assim, não sei ainda, tá? Tem uma outra comparação que eu queria fazer aqui bem rapidinho, que é essa cena da Rhaenyra com a Missandei me lembrou muito uma cena que tem no livro com a Daenerys. Caso vocês não saibam, tá? Existem duas personagens muito importantes em Game of Thrones que são mostradas tendo experiências bissexuais nos livros e que isso é cortado da série, tá? Só queria trazer isso pra cá. Uma delas é a Cersei e a outra é a Daenerys. A Cersei é meio que uma vez só e tal, mas a Daenerys é uma coisa relativamente frequente. Ela tem uma relação com a Irri, que é uma das criadas dela. E é uma relação que, assim, ela é muito complexa, eu não quero entrar nesses detalhes aqui, mas apesar da Irri não ser mais, né, ela não é mais uma escrava, a Daenerys fala, assim, que ela era obrigada a estar lá com a Daenerys na época do Calazar, mas depois a Daenerys, ela tá com a Irri é criada dela, mas ela é companheira, ela não é obrigada a fazer as coisas e a Daenerys fala isso pra ela. E a Irri fala, não, mas é uma honra dar prazer para a Khaleesi. Então, assim, ela fala que ela escolheu isso, mas ao mesmo tempo ela está numa posição subserviente ali, então a própria Daenerys se sente um pouco incomodada com essa dinâmica. E ela fala, e os beijos da Irri, eles têm... Eu não lembro agora exatamente como que ela fala, mas ela fala algo como, os beijos da Irri, eles têm gosto, ou têm a sensação de dever. Então, meio que assim, a Irri, ela se propõe, ela tá lá, mas ela meio que tá trabalhando, sabe? Mesmo não sendo o trabalho dela, ela tá... tem sabor de dever. Obrigada, gente. Sabor de dever, gosto de dever. E então, assim, pra mim, essa relação da Rhaenyra com a Missandei me lembrou um pouco isso, porque a gente também tá no momento em que a Missandei, ela tá numa posição em que tudo dela depende da Rhaenyra, ela tem, se ela estiver falando a verdade, ela tem até uma certa idolatria, de certa forma, pela Rhaenyra, uma coisa de admirar muito a Rhaenyra e querer que a Rhaenyra esteja lá no trono, mas também existe essa coisa de talvez ter esse dever ali, sentir que, poxa, se é isso que a Rhaenyra está pedindo de mim, então eu vou fornecer, né? Então, se ela quer alguém, uma companheira nesse momento, eu vou ser essa companheira. Ela querendo ou não, né, sabe? Uma coisa assim de ela sentindo vontade, sentindo, nossa, não é que ela está apaixonada, mas assim, eu acho ela bonita, né? E ela está querendo uma companheira nesse momento, vou ser a companheira nesse momento. Eu acho que pode ser uma coisa mais pragmática, assim como eu vejo a relação da Irri com a Daenerys em As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas também pode não ser nada disso, tá? Pode ser simplesmente a Missandei querendo ficar com a Rhaenyra. Eu acho muito mais provável que seja uma mescla de tudo isso. Eu acho que ela quer ficar com a Rhaenyra, mas talvez não seja um sentimento romântico, maravilhoso, assim. Eu acho que a Missandei faz o que ela precisa pra sobreviver, e eu acho que, no fim das contas, ela tá mais pro lado do povo, pelo que ela diz. Então, se ela perceber que a Rhaenyra serve ao propósito que ela quer, que de acordo com o que ela diz, melhorar as condições pro povo comum ali de Westeros, beleza. Se a Rhaenyra se desviar dessa função, se ela perceber que a Rhaenyra não corresponde mais ao que ela quer, eu acho que ela vai abandonar a Rhaenyra. Eu acho que vai ser isso, sabe? Então, é muito vantajoso ela estar com a Rhaenyra nesse momento, porque a Rhaenyra vai confiar mais, ela vai ter mais acesso. Como a gente viu, ela estava vendo o conselho lá de cima, distante. Talvez agora ela tenha ainda mais acesso à Rhaenyra, ela vai ser mais ouvida e tudo mais. Eu acho que tem uma vibe na Missandei meio Varys, sabe? Uma coisa meio, eu sou leal aos meus ideais. O Varys no livro, tá? Na série é meio diferente. Mas uma coisa meio, eu sou leal aos meus ideais, eu sou leal ao reino e eu quero que a pessoa que eu acho mais adequada esteja no poder. Eu acho que a Missandei é meio que isso, né?
Ó, tem até um comentário. Ellen Martins, tá na cara que é o Varys agindo. Eu acho bem parecida com a dinâmica do Varys, na minha opinião. Eu acho bem parecida. Mas seja lá qual foi o motivo por trás, adorei, tá bom? Manda mais. Quero que elas se divirtam muito. Continuem aí. Espero que continuem nos próximos episódios. Queria saber o que vocês acharam, se vocês acham que é uma coisa que vai continuar para os próximos episódios ou não.